Boa noite, Conceição do Coité, a nossa Bahia e o nosso estimado Brasil. Mais uma vez, nas noites de terça-feira, estamos aqui com o podcast Minha História com Silvan. Hoje falaremos um pouco da vida do homem, do pai de família, do amigo, do homem público e do gestor Gildemar, o nosso prezado amigo Dema. Ele que foi o maior presidente da Liga Coitense de Futebol de toda uma geração de que se praticou esporte aqui em Conceição do Coité, e tetracampeão intermunicipal, o homem que levou, juntamente com a administração da época, a seleção coitense à glória maior no futebol baiano em termos de intermunicipal. Antes eu peço a você, amigos que nos assistem pelas redes do YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, que vocês possam dar aquele like para o nosso trabalho, curta, adicione o sininho e também se inscreva no nosso podcast para que nós possamos trazer mais conteúdos. Esse podcast que o nome é Minha História, mas é a história sua que vem aqui contar. Conhecendo assim, hoje já é o 8º programa, já falamos aqui, apresentamos aqui escritores, sensei de jiu-jitsu, entre outros e outros, políticos, empresários, representantes locais, e hoje nós vamos falar de esporte, de micareta, o programa hoje está imperdível. Boa noite, Dema, meu amigo, ex-presidente da Liga Coitense, ex-secretário do governo 2012 de Renato Souza, um homem que modernizou o micareta da época em Conceição do Coité. E hoje eu fiz questão de trazer você aqui, porque hoje, na minha concepção e na concepção de muitos desportistas de Coité, a seleção coitense acabou, está morta, está vivendo de um passado não tão distante, mas que está aí presente na memória do desportista coitense. E vamos falar mais de outras representações suas, que sempre foi um homem que deu total avanço naquilo que fazia em Conceição do Coité. Boa noite. Boa noite a você, Silvan. É um prazer imenso estar aqui no Estúdio Cedrais, moderno estúdio aqui em Conceição do Coité, e diante de minha história com Silvan, que a gente vai contar um pouquinho da nossa história, do que foi desde quando a gente ingressou na década de 80, ainda com 17 anos, trabalhando na Prefeitura de Coité. A gente começou, naquela época ainda não tinha aquela história de menor não poder trabalhar. Isso veio a mudança depois da Constituição de 5 de outubro de 1988, que aí houve a proibição, e também só poder ocupar cargos públicos após concurso público. Mas antes não tinha isso, então a gente ingressou naquele período. E foi um período de muita experiência também, e de lá para cá, Silvan, a gente agregou algumas funções ainda jovem na prefeitura, e começamos na década de 90 já a trabalhar na micareta de Conceição do Coité, e na década de 2000 a gente já assumiu integralmente a responsabilidade da estrutura da organização da micareta, ou seja, a estrutura de palco, de iluminação, da segurança pública, que era mais de 200 homens que a gente tinha que estar viabilizando, a estrutura de ônibus que está pegando o pessoal em Salvador, o Cris da Cunha, em Feira de Santana, e na região toda também, Riachão de Jacuípe, e assim sucessivamente. Então era uma estrutura muito grande, sanitário-químicos, estrutura equipes da saúde também, Então era uma estrutura muito grande. E de lá para cá a gente começou a desenrolar um trabalho. Naquele período a gente chegou, a micareta de Coité que chegou até com 46 atrações. Hoje a gente percebe que tem 1 a 2 atrações por dia. Naquela época eram em torno de 3, 4 atrações, que dificultavam mais ainda o trabalho da gente. Mas a gente sempre teve a preocupação de montar boas equipes de trabalho para que a gente pudesse estar desenvolvendo o trabalho e a micareta de Coité se tornar um marco histórico da nossa cidade
e famosa não só em Coité, como na Bahia inteira, né? A gente teve essa honra também de ter essa passagem pela micareta, né? Ainda como funcionário público, não só micareta, Silvana, como a gente também teve a oportunidade de estar trabalhando na Expo Coité, vários anos também organizando a Expo Coité, a arte artística, né? Também tivemos a oportunidade de estar trabalhando no São João de Coité, que hoje se tornou no Circuito Gonzagão, uma estrutura formidável também hoje. Então, na parte cultural, a gente teve essa contribuição, né? E também agregando no trabalho da seleção, que eu como você também, um apaixonado pelo esporte, a gente, na década de 90 também, eu sofri uma contusão, e dessa contusão não tinha mais condição de estar atuando, né? Quer dizer, os médicos tinham proibido a gente de estar disputando competições, pegar os babas sim, mas disputar competições tinha me proibido, e aí eu ingressei na Liga Coitense de Futebol como árbitro. A gente começou a trabalhar na arbitragem, e dentro desse trabalho a gente já partiu para assessorar o atual presidente, que era Yolando Mascarenhas, uma pessoa bastante querida também aqui em Conceição do Coité, que na época era tesoureiro da prefeitura, e de acordo com o trabalho que a gente começou a assessorar, a gente foi pegando aquela experiência e dentro de pouco a gente já assumiu a frente da Liga, e em menos de 5 anos a gente conseguiu, de acordo aos trabalhos que a gente viu, as dificuldades que a gente encontrava, a gente foi colocando, fazendo um planejamento e vendo onde era que a gente estava falhando, e de lá para cá a gente conseguiu arrumar uma estrutura sólida, tirando vários vícios que prejudicavam demais o andamento da seleção de Conceição do Coité, e a gente implantou, na realidade, Silvana, um regime profissional aqui em Coité. Era uma seleção amadora, era um campeonato amador, mas a gente, de antemão, a estrutura era profissional. A gente dava gratificação a todos os atletas, comissão técnica, né? Mas a gente cobrava, e a gente era rígido, né? Faltasse treino, chegasse atrasado, era multado, entendeu? Então foi aí que a gente conseguiu disciplinar, né? Na verdade, esses atletas, e a gente mostrar aos atletas. Uma das coisas que eu mais falava na preleção era o seguinte: gente, se vocês conseguirem fazer um bom campeonato e vocês chegarem pelo menos na final da competição, vocês vão estar empregados o primeiro semestre todinho, porque geralmente o intermunicipal era no primeiro semestre, né? Então, no segundo semestre, o primeiro semestre, geralmente são as competições municipais. E as competições municipais, elas sempre investem, né, em atletas, e automaticamente todas as cidades que fazem competições fortes, eles estão lá assistindo as finais do campeonato intermunicipal, porque é um celeiro de craque também, né? E aí sai captando aqueles jogadores para estar disputando seus respectivas equipes. Então isso começou a mudar a mente de vários atletas de Conceição do Coité. Eles começaram a enxergar de uma maneira diferente, e isso colaborou para que a gente pudesse fazer essa campanha espetacular, que foi conquistar os 4 títulos do Campeonato Intermunicipal. Certo, você já se apresentou para o seu público, agora eu quero que você olhe de frente para mim, que agora o bicho vai pegar. Agora é nós dois aqui, vamos lá. Como vocês puderam ver, Dema é um homem de muitas qualificações, um homem muito focado, um homem que marcou história principalmente no esporte e na cultura em Conceição do Coité. Em termos de organização, a Liga até hoje eu nunca vi presidente igual. Isso é fato. Eu estou falando por mim, pelo que meus olhos presenciaram desde que faço parte como cidadão coitense desde 2005 que aqui cheguei. Dema, nós vivíamos um tempo onde você bem frisou ao público que você estava um andar à frente do seu tempo, daquela época. A mentalidade de amador, você já estava colocando ali uma mentalização profissional dentro de uma estrutura amadora. E o resultado disso foi o fantástico 4 títulos dentro do cenário baiano, cenário intermunicipal, onde todos temiam enfrentar a Conceição do Coité, fosse em Coité, fosse fora. Não havia diferença. Aqui eu lembro que tinha um grupo de jogadores como
Zé Carigé, como Amaral, como Sandro Bel, como Pichaco e outros, que marcaram gerações e que ainda estão aí. Até hoje alguns deles ainda estão desfilando aí nos campos. Nós é que paramos, mas eles ainda continuam aí. E na verdade assim, o povo hoje, eu sinto, né, uma necessidade, aquela paixão que o coitense tinha de ir no estádio, não tem mais. E quando vai se decepciona. Nós estamos vendo os trabalhos medíocres ultimamente, que Coité não está passando praticamente para a segunda fase. É uma coisa lamentável de pegar uma máquina demolidora, que era a seleção coitense, e de repente a gente tem que se contentar com seleções que se inspiravam em Coité e hoje vem aqui e se impõe dentro de Coité, dentro do nosso Senado, dentro do nosso campo, da nossa cidade, e a gente tem que olhar o que o ex-presidente Dema, o que o desportista Dema, o que o ex-secretário de esporte Dema vê e como observa todo esse andamento, toda essa decadência desde então, desde quando você deixou o esporte. E nós não estamos falando, é bom que frisamos isso, Dema. Eu vou deixar para a próxima pergunta, daqui a pouco eu chego lá, para não ficar muito longa. Como você tem visto e qual é o grau de satisfação ou de tristeza que você vê hoje para com a seleção coitense? Olha, Silvana, é uma pergunta bastante oportuna. A gente passou uma geração, né, de glórias, mas no início não foi assim. Então, o que eu observo é que essa diretoria da Liga, ela ainda está pegando uma certa maturidade, ainda está engateando ainda para poder chegar. Ou seja, bem que ele tentou, o atual presidente, ele tentou formar uma diretoria homogênea, uma diretoria que pudesse estar colaborando com mais efetividade, né, na seleção. Mas talvez, Silvão, o que estivesse faltando era pessoas com uma certa bagagem, né, para poder estar dando maior suporte a ele. Ou seja, quando a gente assumiu a Liga, uma das primeiras pessoas que eu peguei foi Raimundo Chocolate. Aí o pessoal pergunta, quem é Raimundo Chocolate? Raimundo Chocolate é o maior craque, é o maior camisa 10 que já existiu na seleção de Conceição do Coité, entendeu? Então a gente procurou pessoas de um nível alto, de um nível que tinham conhecimento no futebol. Que conhecesse as 4 linhas. Exatamente. Então, para você ser alguma coisa hoje em Coité, não basta você só querer, você precisa se capacitar, você precisa buscar, você precisa montar uma estrutura que te dê uma sustentação. Porque é uma caminhada longa, não adianta nada você querer ir para o Morro do Mucambo sozinho, só no querer, sem você ter um conhecimento. Você precisa ter realmente um estudo daquela área, onde é que você pode pisar, onde é que você não pode, para você poder chegar com segurança. E o que a gente fez foi isso. Mesmo eu tendo uma equipe, montado uma equipe estruturada, qualificada, eu, independente disso, a gente traçava os planejamentos. Para você ter uma ideia, Silvano, os jogadores de Coité, a gente tinha lá uma plancheta que nos coletivos, pronto para os jogos, e inclusive nos jogos, a gente tinha lá índice de erros de passe de cada atleta. Isso depois a gente pegava o atleta lá, sentava com ele, conversava, mostrava, era um diálogo. E a gente mostrava que aquele atleta, ele tinha a condição de estar se superando, entendeu? E ele está buscando cada vez melhorias. É claro que em um jogo de futebol tudo pesa, né? Sim. Às vezes você vê o calor de uma torcida, às vezes você vê a pressão, como a gente chegava em várias cidades aí, a gente era intimidado, o ônibus tinha que parar e foguete em cima de fogos em cima do ônibus. Tanto que a partir desse momento a gente só viajava com segurança dentro do ônibus, policiais apaisando, né, para nos dar total segurança. Então assim, a gente passou por várias etapas, por várias situações que foi nos capacitando. E a gente foi modernizando de antemão todos os detalhes, né? Eu levava na seleção de Coité, para você ter uma ideia, na última final contra a Cachoeira, eu jogando dentro de Cachoeira, uma final de campeonato,
em uma dividida de Sandro Bel com o goleiro de Cachoeira, ele abriu o supercílio e quem suturou foi a equipe médica da gente, porque Cachoeira não tinha uma pessoa lá dentro de Cachoeira. Ou seja, inclusive, a pessoa chegou para mim, presidente, eu posso atender ele? Você deve. Gláucia, que era enfermeira, né, profissional, ela chegou, antes dela atender, ela veio para mim, o pessoal pedindo auxílio dessa, presidente, eu posso atender? Se você deve. E ela foi atender. Então a gente montou uma estrutura, não foi uma estrutura só para poder entrar e disputar uma partida de futebol. Era realmente uma estrutura para poder chegar. A gente chegava, Silvan, nos jogos, terminava o primeiro tempo, era frutas para os jogadores se abastecerem. Se reidratar. Água de coco quando a gente percebia que aquela região era mais quente. Isso nós estamos falando de mais de uma década atrás. Exatamente. Então assim, tinha jogos que tinha uns tradicionais festival de prêmios aqui em Coité, que os jogos precisavam ser pela manhã, né? Os bingo que tinha aqui. Quando a gente jogava pela manhã, eu ia buscar Gatorade. Gatorade é um isotônico que ajuda a hidratação também do atleta. Com maior rapidez. Exatamente. E a gente ia buscar na região onde tivesse Feira de Santana e tal. Então a gente montou realmente uma estrutura para que a gente pudesse dar o melhor para aquele atleta e o atleta ter o maior rendimento possível dentro de campo. E a gente superava. Ali já dava condição, um diferencial a mais aos atletas de Coité que talvez o adversário não tivesse. Exatamente. Porque, Silvan, o que era que eu falava também com as equipes? Olha, gente, nós estamos trabalhando com equipes também qualificadas, que têm treinadores profissionais, que têm ex-jogadores profissionais, que treinam também igual a gente precisa ter um diferencial. E qual é o nosso diferencial? A gente precisa estar trabalhando uma jogada ensaiada, a gente precisa estar dando uma estrutura melhor para esses atletas. Uma organização. Exatamente. A mais, algo a mais. Exatamente. Então, eu procurava fazer tudo isso. Outro exemplo aqui que a gente gostaria de registrar é que quando a seleção viajava com um raio de mais de 200 quilômetros, a gente viajava sempre no dia anterior. A gente ficava no hotel e eu ia com 2 dias de antecedência para ver qual era, olhar os hotéis, a estrutura de hotéis. Eu olhava, eu fazia 2, 3 vezes o percurso do hotel até o estádio e procurava ver o melhor caminho onde não fosse passar por frente da torcida adversária. Então tudo isso soma, entendeu? Eu buscava sempre uma estrutura a mais para dar sempre um conforto. Você já estava traçando ali antecipado o caminho para o título. Exatamente. Você estava pegando os atalhos, o que vai levar a Conceição do Coité ao sucesso é por essa rua, é por esse caminho. Exatamente. Então a gente, claro que não era eu sozinho, eu tinha uma equipe também ao lado da gente, que a gente direcionava, a gente mostrava as ideias e o pessoal assim, não, vamos por aqui, a gente começava. Você trouxe até um jogador, se eu não me engano, ainda foi na sua gestão, que foi eu que lancei no futebol em Senhor do Bonfim, que foi Max. Se não me engano, ele foi seu jogador aqui. Foi, meu jogador aqui. Eu lembro que Gil da Potaju, um abraço Gil, grande amigo. Gil um dia fez uma brincadeira comigo lá na locadora, Max estava lá, ele disse, aí ó, diz a todo mundo aqui em Conceição do Coité que foi você que lançou, que foi ele que lançou, Max. Ele disse, não só foi ele não, ele teve o peito de colocar um profissional no banco, me colocou, e eu era juvenil, ele me colocou titular no time de cima. E Max se tornou a realidade, foi, se eu não me engano, foi o último título que Conceição do Coité ganhou. Exatamente. E Max, na verdade... Mostra o seu conhecimento, o seu comprometimento e o seu grau de conhecimento que você já estava sabendo que tinha jogador até em Senhor do Bonfim para trazer para cá. A gente tinha olheiro em todo canto. É verdade. A gente tinha, para você ter ideia, quando era para montar a seleção, finais de campeonatos eu não parava. Eu estava em Valença, eu estava em Gandu, daqui a pouco eu estava em Senhor do Bonfim, assistindo as finais de competições também dos campeonatos municipais. Você já assistiu alguma final do Campeonato Bonfinense? Sim. É um tema que eu vou falar com você e que um dia nós conversamos, na época você ainda estava secretário e você disse que via com carinho, mas faltou algo a mais para você executar e você não executou. E isso eu acho que Coité é devedor para o desportista de Coité. No dia que Coité experimentar a estrutura de um campeonato municipal, como é o nível do campeonato de Senhor do Bonfim, a qual você teve
o prazer de jogar atleta lá já no sênior, no Master, junto comigo e He-Man. Sim. E mais 6 atletas. Nós levamos, para quem não sabe, 9 atletas para disputar o Campeonato Bonfinense. E fomos terceiro colocado na época. E eu sinto, Dema, que isso é uma coisa que Coité merece, que Coité tem espaço, mas que nós nos apequeninamos em nos acomodarmos somente com o campeonato rural. E o campeonato rural, ele não pode ser primordial, ele é secundário, porque ele já está dizendo, ele é da zona rural, é para ele revelar os atletas, as revelações das localidades, para de lá vir para a seleção e não precisar ter que trazer de fora. É assim que eu vejo, não sei qual é a sua opinião sobre isso. Não, Silvan, é perfeita a sua colocação. E eu, no meu sonho também, qual é o presidente de uma entidade que não quer ver Silvan jogando, um craque de lá de Senhor do Bonfim, um Cabo Sul de lá da região do sul da Bahia e de vários outros atletas. Todo presidente tem, só que enfrentava um problema muito grande, que era o quê? Eu tinha a grande maioria da parte dos filiados à Liga Coitense Futebol, era da zona rural, e eles queriam priorizar aquilo ali. Quando o campeonato era aberto, o campeonato se tornava mais caro. Isso aí dificultava as nossas ações, porque a gente sempre procurou trabalhar, Silvão, em um diálogo com os dirigentes de clubes. Claro que em determinadas situações a gente impunha. Mas você está falando aí, desculpa lhe cortar, você está falando de uma situação que eu até lhe entendo. Havia uma pressão interna, sim, pela questão dos dirigentes serem da zona rural, a maioria, sim, na sua maioria. Porém, nós estamos falando de uma estrutura municipal. Nós não temos, Silvano, o time da sede do município aqui, a gente só tinha um, que era o Tubarão de Zequinha, da JSS. Mas tinha, se eu não me engano, tinha um Fluminense do Alto Fluminense. Não disputava o campeonato, entendeu? Não tinha o time do Açudinho também? O time do Açudinho surgiu depois, o sênior. Depois foi que veio surgir o time do Açudinho de novo, mas antes só tinha o sênior. Não tinha assim, o Barreirense, o Açudinho, eles começaram com o sênior e depois vieram para o atleta jovem, né? Mas na minha época, quando estava com a seleção, quando estava à frente da liga, a única equipe da sede do município aqui era o Tubarão, de Zequinha. Só tinha esse time. Então, percebe a dificuldade que a gente enfrentava? O Senhor do Bonfim tem 11 clubes filiados à Liga Bonfinense que são da sede. Aí tem no primeiro semestre, o campeonato inicia em janeiro e finaliza no dia do aniversário da cidade, dia 28 de maio. Aí tem a grande final. É portões abertos, o prefeito paga a renda, ele calcula por pessoa na arquibancada e dá o valor máximo, lotação máxima, e ali divide metade para o campeão e metade para o vice. E mais mais alguma premiação que a Liga estipula, que a própria prefeitura banca, é bom que se diga, sim, isso, vai para o clube campeão. Então a diferença é a cota do campeão e do vice, mas a renda em si é dividida, ou seja, os dois finalistas saem todos eles regozijados, casa cheia sempre, a cidade para, os dirigentes saem com o bolso cheio para fazer sua festa, seu churrasco pós o campeonato, e a cidade ganha com isso, que traz talento de toda a região. Isso o campeonato municipal. Passou as festas juninas, segundo semestre após julho, campeonato rural. Então nenhum desvaloriza. Sim. Então essa preocupação do dirigente da zona rural, ela é salutar quando só tem uma competição. Mas se organizar um calendário, dá para fazer 2 e dá para arrancar mais talentos. Perfeito. Eu acho, Silvão, para que a gente começasse a reestruturar e fazer uma forma diferente aqui, poderia se começar com o campeonato de bairros aqui em Coité, porque com os campeonatos de bairros vai começar a fortalecer e aí sim vai se criar equipes, né, como hoje já tem o Barreirense, hoje já tem o Açudinho, né, vai criar outros times. Em épocas... A Pampulha. Em anos anteriores, lá na década de 80, aqui a gente tinha o Vasco de Alipe, a gente tinha aqui o Grêmio de Gil, né? A gente tinha aqui o Sagé, os Canarinhos. Só eu estou contando, lembrando agora 4 equipes, mas acho que tinha umas 6 equipes da sede do município. Com 8 já se forma um campeonato. Já se faz um campeonato, já fica mais fácil, né? Aí eu acho que era 6 equipes, aí entrava eu acho que era São João e entrava Atlético de São João. E Salgadalho também, naquela época.
entendeu? E assim se fazia uma competição com mais equipes da sede do município. Eu esqueci o nome do time de Salgadalha. Marajoara. Marajoara. Ainda joguei a minha época como jogador. Do nosso amigo São João. saudoso Zuminha. Sim, sem dúvida. Verdade. Então, assim, a gente enfrentava essa dificuldade em virtude disso. Tínhamos um sonho, né, de estar realizando outras competições. Mas, olha só, Silvão, depois que Coité começou a chegar, depois que a gente conquistou o primeiro título em 1995, aí o que aconteceu? A gente começou a gente já, na seleção, na frente da liga, eu não só me preocupava com o campeonato, como também com a seleção. Eu já começava a trabalhar a seleção a partir de janeiro. Era paralelo com o campeonato rural, com o campeonato coitense que a gente fazia. Né? Por quê? Porque eu precisava fechar logo com aqueles atletas ali que eram atletas de nome, para segurar logo aquela equipe, para a gente manter aquela mesma base. Senão a gente perdia. Verdade. Entendeu? Dema, é um ponto que eu não sei se você concorda comigo, eu como ex-atleta, você também é ex-atleta, nós tivemos o privilégio de jogar já em fim de carreira o Campeonato Bonfinense de Sênior, a qual falamos anteriormente. Nós podemos desfrutar de um campo que tem a grama da Fonte Nova, onde a gente dá um tapa de 30, 40 metros, quem jogou lá sabe o que eu estou falando. Sim. E a gente joga com prazer, que os grandes atletas hoje desfrutam pelo mundo afora. Não só o gramado, também com a estrutura assim, do estádio, sim, os vestiários, a uniformidade. Né? E ali, eu, você, Rimé, Nego Gene, Bicudinho de Retiro, que é Kleber. Tinha Marcos também. Marcos do Banco Nordeste. Valnei, da Guarda Municipal. Aquele menino centroavante lá, de Serrinha. Me fugiu o nome dele. Que ele foi para São Paulo na época aí, o goleador nato também. O Edgar, o professor. Sim. Enfim, nós levamos uma equipe praticamente de Coité, da região, para disputar lá. E hoje, quando você vê, me preocupa, me entristece e me revolta como ex-atleta e como desportista. Ver que a época que você estava como presidente, Coité tinha uma das melhores gramas do cenário baiano. E hoje, o que a gente vê é um mato, ali não é grama, ali é mato. Ali é um mato, é chamado capim de burro, se eu não me engano. Infelizmente... Ela é a grama esmeralda ainda, mas eu acho que ela tem filtrado realmente... Ela é mista, ela é misturada. Uma decadência, uma regressão aí em termos de qualidade. Sim. Porque na época, eu joguei o campeonato rural na sua gestão pelo São João, pelo Clube Atlético São João, e eu sei o que eu estou falando. Na verdade, há uma diferença muito grande. O que é que acontece? Olha só, isso está tudo relacionado ao apoio de cada gestor ter uma visão para dar ao esporte. Então, olha só, nesse período, salvo me engano, superficialmente eu fiquei sabendo dessa alteração do gramado de Coité, mas foi em virtude de se encontrar uma grama, que se adequasse ao nosso clima. Aí houve, parece, essa alteração. Essa decisão. Exatamente, né? Não foi uma decisão unilateral, foi uma decisão de um estudo que às vezes você concorda, eu também concordo, às vezes existe a discordância, mas existem as pessoas que quando tomam à frente de determinadas instituições, eles têm esse olhar que vai buscar técnico, vai buscar, ou ouve a opinião de outras pessoas e diz, isso aqui funcionou em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, então acho que funciona também lá porque o clima é semelhante. O grande problema é que você falou há minutos atrás, que na sua gestão você buscava uma equipe qualificada, que conhecia o que estava fazendo. Isso. E quando se tomou a decisão dessa natureza de mudar o gramado, buscou-se pessoas que talvez nunca tivessem pisado numa grama de futebol. Esse período, Silvão, eu já estava um pouco mais afastado do esporte, então eu não posso estar falando com mais propriedades como foi que funcionou essa tramitação. Dema, você falou aí de um tema importante.
gestão que muda de gestor para gestor, de administração para administração, seja qual for o grupo político que se administra uma cidade. Eu não estou aqui para entrar na seara política, porém, ela cai no momento em que ela toma decisões que tocam no esporte. Sim. Então, nós não podemos fugir do tema. Vamos lá. Na época que você era presidente e que a seleção coitense encantava a Bahia, não era Coité, ela era conhecida aqui, muitas vezes, a sua gestão, da sua equipe qualificada, da sua equipe que antevia o problema, se antecipava à organização e às decisões que fossem levar o melhor caminho para o título. Ela ficou conhecida na época como o prefeito do esporte, que é o nosso amigo Vertinho. Eu não tenho problema em falar em nome de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu dou a César o que é de César, eu dou a Dema o que é de Dema, eu dou a Cedrais o que é de Cedrais e a Silvão o que é de Silvão. Eu não tenho problema nenhum de ser questão de fazer parte de um outro grupo político, porque eu acho que se tem mérito, tem que ser falo. Então, Vertinho ficou conhecido como o prefeito do esporte. Na verdade, eu que venho de uma outra cultura, de uma outra cidade e de outros estados a qual eu já joguei, eu quero dizer a você o seguinte: eu não via assim o prefeito dos esportes, eu via o prefeito da seleção coitense. Só que se criaram tanto esse tema, se bateram tanto nessa tecla em Coité, que era Vertinho, era o prefeito do esporte, que acabaram muita gente esquecendo de valorizar a sua gestão e a gestão da equipe. Claro que nós sabemos, eu e você, o Silvão e o Dema, nós sabemos que o administrador Dema, o presidente da Liga Dema, o secretário de esporte Dema, não poderia fazer se ele não tivesse know-how do prefeito Vertinho. Exatamente. É todo um conjunto. Exatamente. Eu só defendo a teoria de que dá a César o que é de César. É importante falar na gestão de Vertinho, aquela época, como prefeito, da época que foi o tetracampeonato de Coité, mas é preciso falar também na grande administração do presidente Dema e sua equipe da Liga e do secretário de esporte Dema e sua equipe. É fato. Ninguém ofusca o brilho de ninguém. Exatamente. Então, Silvio, na verdade, o que acontecia? O prefeito Vertinho, na época, naquela oportunidade, ele nos dava toda e qualquer condição, né, de trabalho, porque ele disse assim: olha, eu quero chegar. Qual é o caminho para chegar? Eu disse: o caminho é esse aqui, ó. A gente traçou um planejamento aqui. Se você abraçar isso aqui, a gente consegue chegar. Com certeza você consegue. Então, ele deu essa condição. Ou seja, às vezes, Silvão, a gente estava precisando de um lateral, porque naquela época eu tinha 2 e às vezes 3 atletas em cada posição, entendeu? Qualificados. A gente ia buscar esse atleta onde tivesse. Aqui na Bahia, inclusive, enfrentamos um grave problema. Foi trazer um atleta que foi Kelly, que foi um atleta que jogou profissional lá no Juazeirense, né? E naquela oportunidade a gente fez a transferência, a reversão de categoria. Só que no regulamento da competição, inclusive teve alguns torcedores, quando girou aquela polêmica todinha, porque a gente trouxe Kelly para jogar aqui e no regulamento dizia que o atleta que fosse profissional, que fizesse a reversão de categoria, após a reversão da categoria, ele tinha que cumprir 30 dias de estágio. Ele só poderia jogar depois de 30 dias. Conforme as normas orgânicas do futebol brasileiro. Isso estava no regulamento da competição. E nisso nós trouxemos Kelly para cá, fizemos Isso estava no CDB. Isso. O regulamento do Intermunicipal dizia isso, né? O atleta que fizer a reversão de categoria, né, para disputar o Intermunicipal tem que cumprir tem que cumprir estágio de 30 dias conforme as normas orgânicas do futebol brasileiro. Certo. O regulamento da competição dizia isso. Só que, conforme as normas orgânicas do futebol brasileiro, é regido pela CBF. Sim. Entendeu? Existia o regulamento da competição, mas ele está naquele artigo lá dizendo conforme as normas orgânicas do futebol brasileiro. E as normas orgânicas do futebol brasileiro é regido pela CBF. Então, assim, nós trouxemos Kelly um puta de um centroavante. E Riachão de Jacuípe, a gente jogou contra Riachão de Jacuípe entrou com protesto, porque realmente Kelly não tinha cumprido os 30 dias de estágio, não tinha cumprido,
E nisso a gente estava já prestes para poder perder, realmente, ser eliminado da competição. Gerou uma repercussão no Jornal à Tarde, a imprensa da Bahia toda me ligando, entrando em contato com a gente, procurando saber. Só se falava isso durante a semana. Porque estava se falando do bicho papão baiano do futebol, que era a seleção coitense, então repercutia. Exatamente. E aí então eu entrei em contato com o Tribunal de Justiça da Federação Baiana, no qual eu tinha já um constante... Parecer. Não, eu já tinha constante amizade com o pessoal, porque quase toda semana... Convivência. Convivência, eu estava lá defendendo os jogadores, quem defendia era eu mesmo, a gente não tinha o dinheiro para estar constituindo advogado, a não ser que fosse uma situação melindrosa, que realmente merecia uma análise jurídica, aí a gente constituía um advogado. E nisso eu já conhecia, por eu frequentar com uma certa... ter uma certa frequência lá no Tribunal de Justiça Desportiva, eu conhecia os advogados lá, porque lá a Justiça Desportiva não julgava só os casos de Coité, não, era Bahia, Vitória, era Galícia, era o campeonato baiano em si. Eu presenciava, eu assistia as audiências que tinha lá no tribunal, e eu começava a pegar o macete, eu vi o desempenho dos advogados. Você começava a aprender o caminho. Exatamente. E lá eu vi o desempenho de Manuel Machado. Manuel Machado, advogado do Vitória, um advogado, monstro, não só trabalha na Bahia, como Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, em todo canto ele trabalha. Eu vi o desempenho de Manuel Machado lá. Então, quando surgiu o problema que eu liguei lá para a Federação Baiana, para dar vista no processo, eu disse, eu preciso falar com o Manuel Machado, você tem um contato dele? Eles dizem, eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu disse, qual é? Manuel Machado está advogando contra vocês. Ou seja, Riachão do Jacuí foi pegar o melhor que tinha, né, para advogar contra a gente. Né? Aí eu disse, pronto, então eu quero um advogado do Bahia, que era a doutora Schiller naquela oportunidade. Só que isso eu estou falando durante a semana. Na quinta-feira eu viajei para Salvador para poder dar vista no processo e saber que realmente o que era que a gente precisava para poder fazer a defesa. Sim. Para chegar lá, pegar o processo, levar para advogado. Você ia se assegurar. Exatamente, para saber o que foi que houve ali. E de antemão, no dia que antecedeu a minha viagem a Salvador, eu peguei o regulamento, porque regulamento de competição, Silvano, ele não se lê, se estuda. Sim. E eu comecei a estudar aquele regulamento. E num artigo, quando o artigo dizia, o atleta que fizer reversão de categoria tem que cumprir o estágio de 30 dias conforme as normas orgânicas do futebol brasileiro, aí eu fui para as normas orgânicas do futebol brasileiro. Eu fui baixar na internet aquele regulamento, né, e fui ler. E um regulamento de mais de 120 artigos, grosso, grande. E eu lendo aquilo ali, buscando mais de 11 horas da noite, eu encontro lá, o atleta que fizer reversão de categoria, que tiver mais de 23 anos de idade, está isento de estágio probatório. Estava ali uma brecha. Exatamente. Quer dizer, no regulamento do Intermunicipal, não dizia que tinha a idade para poder cumprir o estágio. E já nas normas orgânicas do futebol brasileiro dizia isso, ou seja... A lei maior. A lei maior é da CBF. Claro. Entendeu? Então assim, quando eu cheguei lá no tribunal para dar vista no processo, eu bastante abatido, chorei a noite toda. Quando eu cheguei lá, que eu dei vista no processo, que eu vi, mas isso aqui não existe, isso aqui não existe. Eles colocaram tudo, eu sei que isso aqui você tem defesa, isso aqui você tem defesa, mas isso aqui você tem que se apegar nisso aqui. Aí eu peguei o documento que eu tinha impresso pela internet e disse, Roberto, que era Roberto, o diretor do tribunal, eu disse, Roberto, eu tenho uma resolução das normas orgânicas do futebol brasileiro que diz isso aqui, ó, o atleta que tiver mais de 23 anos de idade, ele está isento do estágio. E o meu atleta tem mais de 23 anos, ele tem 24 anos. Quando eu disse isso, eu disse, será que tem alguma RDI que elimine esse artigo aqui das normas orgânicas do futebol brasileiro, de ontem para cá? Ele pegou um papel aqui, leu novamente, olhou para mim e disse, você me dá 5 minutos? Eu disse sim. Ele subiu para o tribunal, lá para a sala da presidência, com o documento que eu tinha levado. Quando ele chegou lá, que ele passou a situação para o presidente, 15 minutos depois ele voltou. Aí quando ele retornou, eu disse, Roberto,
Agora você ficou de me conseguir o número do telefone da doutora Shirley, que é advogada do Bahia. Me deu o telefone da doutora Shirley, que eu preciso conversar com a doutora Shirley. Eu preciso apresentar a cópia do processo aqui para dar vista para defender Coité. Ele, Dema, para que você vai estar querendo o telefone da doutora Shirley? Se você já divulgou com um dos melhores advogados que eu já vi aqui. O presidente disse que, de acordo com isso aqui, o processo não vai dar andamento. O processo é nulo. O processo vai ser arquivado. Entendeu? Então, foi um caminhão que tirou de cima da minha cabeça. Agora, gente, eu sou uma pessoa... A minha formação é administração. Eu sou bacharel em administração. Eu não tenho o curso de direito. Sim. Eu aprendi várias coisas ali quando eu tive acompanhando os julgamentos, né, de casos simples da seleção de Coité e da Bahia inteira. Mas ali é Deus. É Sim. Deus que nos direciona. Sim. E eu hoje sou evangélico porque depois que eu vi tantas lutas eu ter passado no futebol de Coité e as glórias que Deus tem me dado, porque não é gente é pequeno. Sim. Aí eu disse, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso servir a uma pessoa maior que me proporcionou tudo isso. E para a glória de Deus, hoje eu sou uma pessoa evangélica e honro a todo instante ao Deus que eu sirvo. Entendeu? Amém. Porque eu sei que eu sou pequeno demais. Nada disso estaria acontecendo. Você é um instrumento. Exatamente. Nada disso estaria acontecendo se Deus não colocasse pessoas para me ajudar, Deus não nos direcionasse. Se não houvesse um propósito. E com relação à pergunta que você fez com o Bertinho, realmente era uma pessoa que dava todo o apoio. Ele colocava os recursos na liga que a liga precisava e a gente administrava. E da forma que nós administramos, conseguimos os êxitos que foi a conquista de 4 títulos consecutivos, enquanto a gente estava à frente da Liga Coité de Futebol. Mas era o prefeito da cidade, aquilo ali estava dando uma visibilidade tremenda. Então, como gestor, ele tinha que colar, ele tinha que aparecer para o nome dele se propagar também. E propagou. Exatamente, isso aí é tabelinha. Qualquer um faria uma coisa dessa. Verdade. É aquela história, Silva. Você tem uma empresa que a empresa começou a decolar, ela começou a aparecer, mas tem um funcionário lá que estava fazendo isso, então você vai colar no funcionário, você vai abraçar o funcionário e dizer, esse aqui é meu funcionário. Então o que o Bertinho fez foi isso aí, entendeu? E a gente agradece também o apoio que ele tem dado e a gente deu o resultado positivo. Ele confiou e acreditou na gente e a gente deu essa alegria à população coitense. Você sente saudade da presidência da Liga, como secretário de esporte? Porque eu vou abordar um tema aqui que eu não estou para entrar na casa de ninguém. Eu acho que cada um organize sua casa e administre ela como quiser. O Dema, pai de família, ele é quem escolhe as coisas que coloca na casa dele da forma que vai colocar. Exatamente. Cabe cada um passar e admirar ou não. Às vezes não admira externo, mas internamente está ótimo. Exatamente. E assim sucessivamente. Trazendo isso para a gestão pública, eu digo assim, eu sou do tipo de pessoa, Dema, que eu acho que não é vergonhoso a gente copiar o que é bom. O apóstolo Paulo, trazendo para o conhecimento bíblico, ele diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. E Cristo é coisa boa. Sim. É o que há de melhor para a humanidade. E eu não entendo como é que alguém tem uma gestão vitoriosa como presidente da Liga, como secretário de esporte, e depois que sai, que esse ciclo se fecha, não se ganha mais nada, absolutamente nada. A cidade saiu dos holofotes estadual, das redes de televisões que vinham para cá, para Coité. Quando se falava que quer um jogador, vai buscar em Coité. Lá é referência. Exatamente. Não é mais. Há tempos. É verdade. Deixou de existir. E aí nós estamos falando, seja de um gestor, que seja do grupo político a qual você tem acompanhado ou não, nós não estamos falando aqui de birra, estamos falando de qualificação. Se vai administrar uma coisa pública, busque-se os melhores. E eu não entendo por que esse trabalho tão louvável que você fez como secretário e como presidente da Liga à época, até hoje nunca se viu
nunca lhe serviu de currículo, nunca lhe serviu de holofote ou de credencial adquirida com direito para ser convidado a fazer parte de uma dessas duas entidades, seja Liga, seja Secretaria de Esporte. Eu tenho visto na gestão de Coité, secretário de Esporte perdido, não estou falando mal de nome de ninguém, não vou citar nome, eu estou falando desde a época que Dema deixou de ser secretário de Esporte, eu ainda não vi, eu não vi esporte em Coité, vamos ser sinceros. Agora eu também tenho uma crítica para fazer para Vertinho à época, porque Vertinho não olhava com os mesmos holofotes os outros esportes, na qual, e eu já citei aqui há dias atrás aqui, que nós vemos de gestões que na época dele até era melhor do que hoje. Então eu faço, ao mesmo tempo que eu faço uma crítica, eu faço com ressalva. Porque a ADEC era maior do que é hoje com o Marcelo. Sim. Nós tínhamos aqui campeonatos aqui no ginásio de esporte ao lado, que havia jogos intermunicipais, jogos abertos aqui, que vinha aqui, era casa cheia, não temos mais. Nós tínhamos competições aqui, de capoeira, de karatê, não temos mais. Então, mesmo ele deixando um pouco a desejar, quando eu digo que ele deixou um pouco a desejar, não tinha os mesmos olhos, eu estou falando para o grau de sucesso que alcançou a seleção de futebol. Sim. Não estou dizendo que ele não fazia. Eu acho que hoje faz menos do que a época dele, é a minha opinião. Certo. E eu, como desportista e como cidadão coitense que sou, que me tornei por direito, e até por me tornar legislador em Conceição do Coité, já me torno cidadão coitense, por lei, eu tenho essa visão. Como você vê isso hoje, Dema? Olha só, primeiro, eu não estou aqui para defender também, eu vou justificar e responder o que você está falando. Hoje... Isso passa também, lhe dá o crivo, perdão, não só de falar da gestão Marcelo. Sim. Pode falar também da gestão do governo que eu participei. Sim. E que eu defendi como bandeira. Fique à vontade. Vamos lá, período de Vertinho. Quem era o secretário no período de Vertinho? Deraldo Ramos. Né? Eu, na oportunidade, eu era o assessor de Deraldo, né? E presidente da Liga, naquela oportunidade. De Vertinho. De Vertinho. Certo. Na época de Vertinho, Deraldo era o secretário de esporte e eu era o presidente da Liga, certo? Na época de Renato, eu assumi a secretaria de esporte, mas também eu não realizei um trabalho na secretaria de esporte como eu gostaria e como foi o trabalho que foi realizado na frente da Liga Coitense de Futebol. Na época de Vertinho, realmente o foco era o intermunicipal. Por quê? Porque era a coqueluche, era o que dava maior visibilidade naquele momento ao gestor, era aquela competição. Então, o prefeito, ele focava aquela competição. Mas existia uma chamada jornada esportiva que era realizada também na época de Vertinho, que era no período de agosto, setembro, que era também, que ali já tratava do futebol de salão masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, basquete masculino e feminino, handebol masculino e feminino, até o baleado, né? E futebol society, futebol de campo. Então, trabalhava também um curto período, eu não vou dizer que era com o investimento e com a mesma dedicação, o mesmo olhar que era para o futebol, não, mas realizava, né? Hoje, o atual gestor hoje da prefeitura, o prefeito Marcelo, ele não tem criado a Secretaria de Esporte, tem um departamento de esporte. Dentro do departamento de esporte, Silvano, ele não tem uma condição de secretário, ele não tem poder para poder ele estar fazendo o que eu gostaria. Eu conheço de perto Pepeu, que é o diretor. Meu amigo Pepeu, grande abraço, Pepeu. Eu conheço ele e sei da qualidade que ele tem. Inclusive, você falou que não tem uma certa visibilidade, mas eu vejo, eu acompanho o Instagram de Pepeu e eu vejo lá ciclismo, ele dando um apoio, ele vai buscar,
apoio no ciclismo com a ajuda do prefeito Marcelo, é claro, isso é indiscutível, né? É um conjunto. Mas eu vejo na capoeira também, eu vejo no voleibol, então, inclusive, disputando competições baianas, né? Só que talvez o que está faltando é maior propagação. E eu estou dizendo, hoje ele não tem um recurso e uma condição que você tinha. Exatamente. Entendeu? É isso que eu queria deixar claro aqui, que muitas pessoas dizem, ó, tem uma pessoa errada no esporte. Eu não acho que tem uma pessoa errada, eu acho que tem uma pessoa mais qualificada, talvez até mais do que eu. Entendeu? É um cara que tem uma visão. Se você parar para conversar com ele, um cara que tem uma visão extraordinária. Demais. É extraordinário. Então o que eu acho. Cara, mente aberta. O que eu acho é mais condição de trabalho para que ele pudesse trabalhar. Se ele tiver a condição de trabalho, meu amigo, com as ideias que ele tem, com o potencial que ele tem, eu não tenho dúvida que Coité também estava um boom. Mas aí é onde está. Eu digo que para mim é um erro, e aí não entra a pessoa de Pepeu. Quero deixar bem claro, viu, Pepeu? Eu não estou tentando denegrir de nada, em nada, a sua administração ou a sua liderança como à frente do órgão. A questão e para mim é um erro, primeiro erro, já vem do governo anterior, a qual eu fazia parte. Sim. Sempre achei um erro. Esse negócio de estar o esporte atrelado à Secretaria de Educação, para mim é um erro gravíssimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos desportistas aí que precisam de mais de apoio. A educação, ao lado da saúde, são as duas pastas mais importantes que Sim. tem numa cidade, em qualquer instituição. E que tem recurso. Agora, o que para mim, sem contexto nenhum, é você pegar uma secretaria, duas secretarias, uma secretaria no caso da cultura. Nós estamos embutindo aí a cultura e o esporte dentro da educação. Sim. Nós estamos matando duas para dar vida a uma, que já tem vida própria. Sim. Porque a educação, se não tiver cultura, ela lá fazendo trabalho atrelado, ela sobrevive e bem. Sim. Se não tiver esporte, ela sobrevive e bem. Sim. Agora, o esporte sem vida própria não existe. É por isso que nós aqui no nosso país, quando chega a época de Olimpíadas, nós somos frustrados. Nós somos engolidos pela Europa, pelos Estados Unidos, por tantos outros países aí, porque lá esporte é esporte, cultura é cultura, lazer é lazer e acabou, cada um na sua. Então, esse negócio de pegar uma parte, eu chamo Dema, demonstra que tem um interesse na qualificação de Dema. Mas digo, Dema, você vai ser meu administrador, já lhe enforcando, como é que você vai se respirar? É complicado. Inclusive, Silvano, eu acho que hoje o atual secretário de Educação, o Aguinaldo, muito meu amigo também, se ele tiver realmente se aproximar de Pepeu se aproximar dele e oferecer as condições necessárias, eu tenho certeza, porque Aguinaldo hoje tem uma outra cabeça, tem uma outra metodologia, né? Eu tenho certeza que o esporte pode dar uma dinamizada, entendeu? Inclusive você falou que antigamente a gente tinha as competições aqui no ginásio de esporte, não só, né? O futsal, não só o basquete. O basquete, na minha época, quando secretário, disputou o Campeonato Baiano. Sim. Eu tenho o grande meu amigo Frank, que ele acompanhava o chefe da equipe Cedrais filmagem. Exatamente, acompanhava isso de perto. Ele gosta tanto de holoforte que ele saiu de lá que filmavam ele. Ele diz, agora eu vou filmar os outros. Então, assim, a gente buscava de uma forma ou de outra para poder estar dando a condição necessária, mesmo, entendeu? Não sendo da forma que a gente gostaria, mesmo a gente tendo, sendo limitado, a gente procurava dar atenção. E eu não tinha um olhar assim, porque voltou com a gente, não voltou com a gente, não. É o esporte, a gente está trabalhando aqui, Coité. Claro. Se é Coité, a gente tem que ter essa visão, né? Então a minha política sempre foi essa, como gestor também. Então a gente tem que ser essa. Exatamente. É por isso que as coisas fluíram. Eu tive a oportunidade, Silvano, tocar aqui no assunto, já que a gente está conversando, de ser presidente do Clube SCA, Sim. O maior clube social que existiu na nossa cidade. Naquela época, quando eu concorri às eleições,
tinha que era o presidente e vice-presidente e o primeiro vice-presidente. E também o conselho fiscal tem que ser montado. O conselho fiscal era montado por 5 membros do conselho fiscal e mais 3 suplentes. Ou seja, dos 5 membros que era do meu conselho fiscal, eu tinha professor Rael, que era Rael Fiscal, né, da Receita Federal, que é uma pessoa que era oposição na época a gente. Eu tinha professor Abelardo, que o saudoso professor Abelardo, uma pessoa que eu tinha uma estima, admiração por muitos coitenses aqui em Conceição do Coité, era oposição. E tinha o Joca da José, que era também uma pessoa bastante qualificada aqui, porque já foi diretor do Clube Social, lá da CCA, que tinha muita experiência. A gente conseguiu pegar essas pessoas para agregar com a gente, e eu peguei 2 pessoas, que foi o Jackson de Zé Firmino, na época, e eu acho que Damião, da Prefeitura, que já tinham sido diretores também do Clube Social. Então eu peguei pessoas realmente de nome. Agora, 3 pessoas, oposição a gente, né? Grupo político, e 2 pessoas que eram do meu grupo político. Ou seja, eu tinha um conselho fiscal que poderia me tirar minhas A maioria era oposição. Porque a maioria era oposição. E eu buscava isso. Eu disse, eu preciso trabalhar com transparência. Claro. Entendeu? E eu não tinha medo com isso aí. E eu trazia todo mundo para junto da gente. A gente conseguiu fazer uma administração também naquela oportunidade de excelência. Porque a gente pegou uma CCA naquela época com 42 sócios. E quando a gente saiu de lá, a gente deixou com mais de 200. Entendeu? Então foi uma transformação também que houve na CCA, quando a gente também teve. Eu cheguei a me associar na sua administração. Sim. Cheguei a me associar, eu e minha família. Então, assim, a gente buscou um local onde a gente teve a oportunidade da gente trabalhar com parceria. E isso é que é importante. Claro. Né? Quando a gente trabalha com parceria, sem ciumeira, sem querer passar rasteira, sem querer derrubar ninguém, o trabalho flui. As coisas aparecem. Para mim, Dema, eu acho um grande erro da cultura brasileira, aí eu vou falar de cenário nacional, e que ela recai aqui no nosso colo municipal. Sim. Sempre. Eu acho isso podre. Eu faço parte da vida pública, na política brasileira, baiana e coitense, mas eu acho isso podre, essa coisa da teoria da conspiração. Se eu sou de esquerda, eu tenho que ser esmagado por você que é de direita. Né? É inimigo, não existe isso. Se eu sou de direita, eu tenho que ser esmagado. Se você é, sucessivamente. Então eu acho assim, que nós estamos na época, nós estamos falando aqui nos bastidores, que na sua organização, à época, à frente do Micareta, você fez uma administração de excelência quando não tinha a rede social, quando não tinha o WhatsApp. Sim, que era mais dificultoso. Exato. Você buscava aquelas pessoas que eram adversários seus, mas que lá fora eram amigos. Sim, exatamente. Mas que os interesses políticos, administrativos era parte. Exatamente. Cada um era Bavi. É Bavi. Agora, o que é que acontece? Para mim, eu acho isso podre. Eu acho que já passou da hora de dar um basta nisso. Sim. Porque, na verdade, nós estamos aqui frente a frente. Nós podemos ser de grupos diferentes, mas nós somos amigos. Nós sempre nos respeitamos, sempre nos demos bem e vamos nos dar bem em nome de Jesus até o fim de nossas vidas. Com certeza. E tem que ser construída assim a sociedade. É verdade. Porque eu não sou obrigado a comer o que você come na sua casa. Sim. E você também não é obrigado a comer o que come na minha. Exatamente. Mas nós podemos conviver. Isso, com certeza. Eu não sou obrigado a ter o carro que você gosta. Você não é obrigado a ter o carro que eu gosto. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente começar a pensar, todo mundo pode pensar diferente. Agora, o que a gente precisa é respeitar as opiniões alheias. Exato. E o que a gente hoje vê é uma sociedade hoje que se você gosta de macarrão e eu também gosto de macarrão, tá beleza. Agora, se não gostar, você vai deixar de ir na minha casa, você vai deixar de frequentar, você vai ser excluído. Não quero conversa, vou comer macarrão, ele vai dizer que macarrão não presta. Já é inimigo? Que coisa é essa? Nós vivemos numa sociedade hoje que, infelizmente, a gente tem que falar no dito popular. Ou você é Deus ou você é o diabo. Exatamente. E não é assim, gente. Não pode ser, não pode ser. Existem tantas pessoas boas do lado da direita, existem tantas pessoas boas do lado da esquerda, existem pessoas ruins do lado da direita, existem pessoas ruins do lado da esquerda. Nós temos que saber separar o joio do trigo. Isso.
O que é bom se copia, o que é bom se convive e se constrói. Sim. Eu posso chegar, olha o que nós estamos fazendo aqui, você telespectador que nos assiste agora pelas redes sociais do YouTube, TikTok e Instagram. Nós estamos aqui diante de duas pessoas que eu estou aqui colocando todo o mérito do mundo para alguém que fez por merecer, sem me preocupar qual é a ideologia política de Dema. Sim, e é assim que tem que ser. Você está aqui diante de um programa de alguém que você não está fazendo nenhuma ressalva de dizer eu vou lá nada Silvânia de um outro grupo político. De forma nenhuma. Podemos conviver bem, podemos ver a qualificação de um ao outro. Sim. A meritocracia. Nós ficamos 4 meses disputando o Campeonato Bonfinense juntos, direita e esquerda junto. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. A gente praticamente gastava, né, às vezes. Pelo contrário, a gente passou muita raiva junto com o Nego Gênio. Nego Gênio não tem ser humano no mundo que faça mais raiva a alguém viajando com ele do que Nego Gênio. Mas é um amor de pessoa, um amigo que a gente... Todos nós amamos Nego Gênio. Aí ele tem que saber conviver, né? É verdade. Então vamos lá. Aqui tem 2 itens aqui que eu anotei que passaram pela sua gestão. Um foi o curso de arbitragem que você trouxe para Coité. Sim. E que se diga de passagem, é reconhecido pela Federação Baiana. Sim. E um outro ponto foi a escolinha do Santos Futebol Clube. Sim. Você teve a ousadia como presidente da Liga e secretário de esporte. Nessa época já estava como secretário. Já estava como secretário, eu lembro disso. Sim. Eu, inclusive, ajudei a organizar também uma das escolinhas à época. Sim. Não vou frisar o nome, porque eu não vou fazer propaganda. Ninguém está me dando nada. E eu, na verdade, estou brincando. Na época eu ajudava o Alcimar, meus filhos também jogavam. E é uma pessoa, um grande abraço ao Alcimar e a todos os professores de escolinha de Coité. E você trouxe, e foi um sucesso absurdo. Veio gente da região toda. E o que se deu, Dema? Era um desafio ou era um sonho de ter uma entidade poderosa? Nós estamos falando de um dos maiores clubes de futebol do mundo, que é o Santos. Sim. Veja bem, Silvano, com relação ao curso da arbitragem, né? Para a gente, eu tinha uma preocupação seguinte: para a gente fazer boas competições aqui na cidade, a gente precisaria também qualificar a nossa equipe. Sim. É o quê? Não adianta nada a gente fazer uma competição bem qualificada, bem estruturada, atletas da região também, porque nas últimas competições a gente limitou para 4 atletas de outro município, então seria uma competição forte. Eu pensei só, não adianta nada a gente fazer uma competição forte e a gente não ter árbitro qualificado. Ou seja, eu vou primeira fase, trabalhando com árbitro de Coité, aí na segunda fase em diante eu tenho que pegar árbitro de fora? Não, eu acho que a gente precisa qualificar os nossos, porque na hora de roer o osso vai ser os árbitros de Coité, e na hora do filé mignon, que é as finais das competições, trazer a arbitragem de fora, não. Então, baseado nisso, foi que eu pensei, vamos investir também aqui no curso de arbitragem. E foi um curso de arbitragem de 15 dias, né, aqui, muito intensivo, com um dos maiores juristas, inclusive, porque o Zé Gomes, que era qualificado pela Federação Baiana de Futebol, né, e ele também era advogado. Né? E o Zé Gomes que ministrou esse curso aqui de 15 dias aqui em Coité. Foi uma revolução. Você sabia que eu tenho uma história com o Zé Gomes? Daqui a pouco eu vou contar. Certo. Então, uma pessoa extraordinária, né? Passou 15 dias aqui em Coité. Tivemos aula prática, depois primeiras aulas teóricas, depois a gente foi para o dentro de campo, né? Onde foi realmente um sucesso total. Vieram árbitros, inclusive, da região toda. Vieram árbitros de Riachão, de Serrinha, de Valente, Retirolândia. Quando percebeu, de Araci, quando viu que era Zé Gomes, que era o nome, era o número 1 na arbitragem, curso de arbitragem na Bahia. Bem-vindo idolatra Zé Gomes. Mas o cara realmente dispensa comentário, né? Então a gente qualificou a nossa arbitragem.
né, naquela oportunidade, e graças a Deus a gente não precisou trazer árbitro de fora, Silvão. Pelo contrário, hoje, até hoje, o Coité ele exporta árbitro, entendeu? Daquele Coité para estar disputando. Mas que já está merecendo uma reciclagem. Realmente já. O tempo passa para todo mundo. Com certeza, isso é verdade. A gente precisa estar realmente pensando... Se você fosse o presidente da Liga hoje, você hoje na sua visão atual, você não já teria almejado uma atualização dos atos? Eu não sei qual foi a última reciclagem, curso não, mas talvez reciclagem. Sim. Quando foi a última reciclagem que houve aqui de arbitragem, né? Não posso falar aqui com propriedade não, mas se não fez, é necessário fazer e buscar inclusive um curso, porque o curso ele é mais intensivo, né? O curso você vivencia, são 15 dias direto, né, na sala de aula, e depois você vai para o campo, para a prática. Para passar tudo aquilo que você aprendeu na sala de aula para a prática, entendeu? Então você fixa mais. E para quem não sabe, Zé Gomes invade o campo. Xinga o aluno dele, intimida. Se ele realmente perceber que está cometendo falha grotesca, ele não perdoa não. É verdade. O Zé Gomes, né, eu fui atleta da seleção bonfinense de futsal em 1987. Nós fomos disputar os Jogos Abertos lá em Piauí. Sim, ele apitava futsal também. Muito bem. Aí Zé Gomes era o árbitro da final. Ele apitou 2 jogos da seleção bonfinense. Ele apitou a estreia contra Santo Antônio de Jesus. Olha bem a sinuca de bico que me colocaram. Eu jogava com um tênis que não era apropriado naquela época, aquelas quadras de taipa. Sim. E aí o meu tênis escorregava, os caras deitavam e rolavam nos treinamentos. Aí o treinador dizia, banco. Depois do banco, reserva do reserva. Eu fiquei para ser cortado da seleção. Tinham 3 atletas na minha frente. Aquilo que você disse que é Deus. Sim. Na sexta-feira, para viajar de Jogos Abertos, o titular absoluto, lembro como Ricardo, foi fazer um concurso da Polícia Federal e precisava ficar o final de semana. Ou seja, ficou de fora Na hora de viajar, treinou 4 meses, na hora de viajar do doce, jogou fora, entregou o açúcar para os outros. Sim. O reserva assumiu e eu de terceiro fui para segundo. E aí quando chegou no dia do jogo, quando saiu o sorteio, disse eu do Bonfim, Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus era nada mais, nada menos que pentacampeão baiano naquela época. O pivô era o pivô titular da seleção baiana, o cara de Santo Antônio de Jesus. O cara deitava e rolava. Ele era mais ou menos, dizia assim, era um falcão dos dias de hoje. Sim. Rapaz, acredito no que eu estou lhe falando. O cara deu uma febre emocional, o cara que ia marcar o nosso fixo. Sim. Não teve remédio no mundo que tirasse a febre do cara. E ele chegou no alojamento, na hora de ir pro ginásio, o cara estava tremendo, e aquela agonia, e agora. Quando chegou no vestiário, o treinador olhou para mim, me xingou todinho. Seu filho é disso, daquilo, seu puta, aquela velha cultura dos nomes no vestiário. Eu não confio em você, porque você é mole, todo mundo deita e rola. Na verdade, ele mexeu com seus brilhos, naquele momento. Mas o problema todo é que eu não treinava com tênis apropriado. Os caras chegavam lá, quando parava, travava a bola. Sim. E eu passava direto, escorregando. Sim. E ele não teve a cabeça para, pelo menos, pensar nesse lado, sim, que poderia ser uma falha. E aí eu lembro como hoje, Edmilson Tripo, o capitão da equipe, ele chegou com a abraçadeira, olhou para aí, chamou a equipe no canto. E ele lá me xingando, treinador. E eu, cabisbaixo, quieto. Tinha que aceitar, ele era um treinador. Sim. O capitão chega e diz, Jackson, um minutinho, a gente quer falar com você. Não é justo. Quem conheceu do Bonfim sabe que lá eu sou conhecido como Canã. Você teve a oportunidade de saber que lá eu sou conhecido como Canã, esportiva. Aí disse, não é justo com o Canã, ele está treinando há 4 meses conosco. Ele tem um tênis que a gente já viu, ele não está em condições. Minha mãe na época ela lavava roupa. Sim. E nem dinheiro para viajar tinha, na verdade. Sim. E aí, ele disse, nós queremos assumir o risco. Aí ele disse, vocês estão loucos, é contra Santo Antônio de Jesus, o cara vai deitar e rolar. Aí é a nossa estreia, tem que sair bem. Então vamos torcer para empatar, quanto mais para ganhar. Aí ele disse, mas a gente quer correr o risco. O cara foi homem.
botou a abraçadeira da capitão, chamou a responsabilidade, disse, sobe lá na arquibancada, falta 15 minutos para começar o jogo, arruma um tênis apropriado para o número do canal. E me deram, pegaram um tênis lá de um cara de vôlei, um rainha vôlei, me deram. Ele disse, se você não parar esse cara, com 2 minutos eu lhe tiro de quadra e nunca mais você entra no time. Sabe quanto foi o jogo? 13-3 para Senhor do Bonfim. Mesmo, pai? Eu fiz 4 gols de falta. Foi mesmo. Eu não sei, me conheceu, você sabe que eu chutava forte. Eu fiz 4 gols de falta. Sabe qual foi o resultado? Eu fui direto para ser convocado para a seleção baiana no final do campeonato. Glória a Deus. É Deus. É Deus mesmo. E nunca mais o cara viu a camisa de titular. E eu não passei a ser só o artilheiro da equipe, jogando de fixo. Sim. Eu passei a ser também o capitão da seleção. Glória a Deus. E terminou aquele campeonato de um cara desacreditado por alguém que saiu por cima, deu a volta por cima. Essa E dali nunca mais eu fui o mesmo jogador. Eu cresci absurdamente no futebol de Senhor do Bonfim naquela época. Tanto futsal quanto de campo. E você pôde presenciar como é o Sim. respeito que os esportes de Senhor do Bonfim têm por mim. Sim, com certeza. Então assim, é o que você diz, é Deus. E contra esse Deus não há quem lute, não há quem possa. Quando Deus tem um propósito na vida da gente, a gente pode rodar, você pode evitar, entendeu? Mas o caminho é um só. Você pode correr nos atalhos. Deus vai preparar. A via principal ele vai estar lá esperando. Exatamente. Aí vamos lá, Zé Gomes. Zé Gomes, naquela época, eu dei sorte que não tinha VAR e nem tinha isso aqui, câmera. Sim. Não tinha. Era aquela máquina de Kodak. Sim. Tirava foto, né? Não tinha vídeo praticamente, era foto. E esse treinador chegou para mim e disse, faça tudo o que você puder fazer. Aí você conhece as malandragens. Eu fiz o que podia, que não podia, estapeei, dava na cintura do cara, chutava o calcanhar e o cara pegou numa dessa, o cara pegou e me deu uma cotovelada e Zé Gomes viu. Aí expulsou o cara. E você tirou o cara de campo? Tirei, foi na malandragem, na manha, na provocação. E aí quando terminou o jogo, o Zé Gomes olhou para mim, aí veio assim e disse, a sua sorte é que não tem como eu acompanhar quando a bola estiver lá, eu tá olhando você. Mas aquele menino que lhe deu a cotovelada, ele não dá cotovelada em ninguém. Eu apito o campeonato baiano o tempo todo com esse cara. Você deve ter feito muita presepada com ele para tirar ele dessa... Tirou a concentração dele. E foi assim mesmo. E quando chegou na final, nós perdemos o jogo. Quando ele foi fazer um curso de Senhor do Bonfim, a primeira coisa que ele perguntou lá para o presidente da liga, disse, cadê o Canã? Quero ver ele. Sim. Aí ele veio me perguntar o que eu tinha feito. Eu falei a ele, esse cara ria. E toda vez ele disse, me faça um favor, toda vez que eu vinha Senhor do Bonfim, venha me ver. Não, ele é uma figura espetacular. Alegre, gente, rapaz, aquele cara fez um curso lá no ginásio. E outra resenha que se deixar só conversa ele. Viu? Não, ele toma conta. Ele tem história demais. Ele é o centro, ele é o holofote de qualquer ambiente que ele tiver. Dema, para finalizar aqui nosso bate-papo aqui, a princípio, porque a peneira do Santos, você não falou ainda. Sim, a peneira do Santos. Realmente, Silvano, isso foi logo quando a gente assumiu a Secretaria de Esporte, né? Então, eu acho que foi através, inclusive, de Ocimar, que nos trouxe já o contato desse pessoal que tinha interesse de fazer na região. Eu disse, não, se for aqui é para Coité. Então, de imediato, exatamente, Coité tinha todas as referências com relação ao futebol. Então, de imediato, a gente manteve contato com o pessoal marcou uma reunião, veio aqui conhecer todas as instalações, inclusive, Silvano, ele, além dele vir ver o estádio, como era toda a estrutura do estádio, ele queria ver os alojamentos, os colégios e onde eram hotéis que poderia estar hospedando as equipes que vinham de fora, porque aqui a gente contou com mais de 30 equipes de fora. Lembro. Então foi uma estrutura muito grande. Foi 2 dias inteiros. Exatamente. Então foram momentos de glória realmente. A gente contou com membros da diretoria do Santos aqui, olheiros, né?
e vários atletas, vários olheiros também de equipes profissionais, Silvão. Tinha gente aqui do Itabuna, do Jacuipense, do Fluminense de Feira, a gente teve representante aqui do Bahia, do Vitória, aqui também naquela oportunidade. Então foi realmente a peneira do Santos marcou história. Porque sempre só era o Santos, né? Exatamente. Só era o Santos. É. Santos de Pelé. Exatamente. Então marcou história, foi um momento também que agregou bastante aqui foi histórico, esporte. A verdade foi essa, foi histórico. Você ter só a estrutura do Santos aqui na nossa cidade realmente... Tanto foi histórico que está aqui no podcast. Exatamente. Fazendo parte da minha história, a sua história, a nossa história. E, Nema, ali é o seguinte, eu tenho uma coisa para mim, é o seguinte, como você colocou aí para o público, que à época não acompanhou, que está, principalmente os mais jovens agora, o pessoal do Santos acompanhou, inclusive, a rede de hotelaria. Sim. Porque era simplesmente o Santos que estava vindo, não podia ser qualquer coisa. Tinha que ser uma estrutura. Sim. Ou uma mega estrutura. E esses caras não vendem o nome de uma equipe como o Santos à toa. Não vem não. E tem uma pessoa que fala muito bem até hoje de você, principalmente por causa dessa peneira do Santos. Nosso amigo Robério. Robério é uma figura espetacular. O Mineirinho. Ele é uma pessoa que realmente nós temos uma atenção muito grande com ele. Nós temos uma amizade, né? Uma amizade muito pura. Robério tem contribuído bastante também. Robério dava ideias, Robério me dava sugestões na época da seleção. Robério, ele é fanático por futebol. É verdade. Ele é fanático por futebol. Então, assim... E ele não olha lado político. Não, de forma nenhuma. Não. Ele é um tipo de pessoa que ele é visionário. Né? Recentemente aqui ele foi muito prejudicado pela administração atual. Sim. Por causa de ideologia política. E é lamentável isso. Mas eu não vou abordar o tema, porque eu não estou aqui para fazer intriga de ninguém. Mas foi muito, muito decepcionante a atitude que tomaram com ele. Mas o Silvano, com todo respeito, não é só aqui, existem algumas bactérias. Sim. que fecha em cima do gestor, que não, infelizmente prejudica demais, né? É verdade. E isso não é só ele não, foram várias pessoas que sofreram. Poderiam ser aproveitados, poderiam ser valorizados para melhor o município. Não, a qualidade também e a experiência que o Robério tem, com certeza iria somar. Eu acho que tem coisa que a gente pode relevar, viu, Deba? Você tem um pensamento, eu tenho um pensamento, às vezes até o próprio gestor hoje, o próprio Marcelo, ele tem um pensamento também, mas às vezes as bactérias é uma pressão tão grande que impede de você até fazer o que você gostaria de fazer. Sabe aquela árvore que está no horizonte? Sim. Ela tem um mundo para ela ver. Sim. Mas é tanta folha que está ao redor dela que impede a visão dela do mundo. É mais ou menos isso. Mas eu vou te dizer um negócio aqui, ó. Nada melhor do que o tempo. Né? Eu acho que isso tem que acabar, vai acabar o tempo. Vai, com certeza vai. Já existe uma mudança muito grande, entendeu, com relação a isso. Que o prefeito Marcelo, que é o seguinte, ele tem uma visão de que é o seguinte, se ele bater o olho na pessoa e ele realmente sentir confiança, já foi, meu amigo. Pode ser preto, branco, azul, amarelo, vermelho, independente de qualquer coisa. Eu tive a oportunidade nesses 4 anos e um antes que foi a campanha eleitoral de ver Marcelo 3 vezes. Sim. Em Coité. Sim. E não estou aqui criticando, estou falando talvez a agenda dele, na verdade é o seguinte, hoje mesmo eu sou uma pessoa que eu tinha uma popularidade grande aqui em Coité, humildemente, né, falando. Tinha não, tem. Mas eu tem vezes hoje que eu tenho amigos hoje que dizem, Dema, tu tá morando aonde? Tu não tá aqui em Coité, não? Já me fizeram essa pergunta. Mas sabe o que é, Silvano? Hoje eu levo uma vida da seguinte forma, do trabalho para minha casa, da minha casa para a igreja, da igreja para minha casa. Depois que eu perdi, que Deus levou minha esposa, né? Eu quero deixar aqui meu sentimento. A época eu não estava viajando. Conheci sua esposa, uma pessoa fantástica, que nos atendia muito bem no Cometa lá na época. Sim. E sabia da amizade que eu tinha contigo e você comigo.
mas sempre nos tratou sempre com muito respeito. E infelizmente não tem palavras que possamos superar isso. Então assim, ó, depois que Deus levou a minha esposa, eu hoje eu não tenho por exemplo, a minha jornada de trabalho hoje eu finalizo 5 horas da tarde como qualquer pessoa normal. Eu nunca vou embora às 5 horas da tarde. Se você chegar no trabalho às 7 horas, 8 horas da noite, eu vou estar lá. A não ser que tenha um compromisso da igreja, entendeu? Mas num dia que não tem culto da igreja, eu não saio meio de 7, 8 horas da noite. Por quê? Porque eu quero ficar mais tempo no trabalho. Para não ter que ir eu entendo. Para sair dessa lacuna que a vida lhe pregou. Para quando chegar em casa, eu tenho menos tempo. Porque a casa, ela ficou muito grande. E aí, assim, eu chego em casa, eu tomo banho, às vezes eu como fora, né? Antes de chegar em casa eu já me alimento, para eu chegar em casa tomar um banho e dormir. Porque a vontade é só de chegar e dormir. Exatamente. Viver o menos possível. Trabalhar, cansar realmente a mente, entendeu? Para quando a gente chegar dentro de casa, chegar e dormir. Para a gente não ter que estar passando a noite em claro, né? Eu não sou de tomar remédio, tomei remédio só a primeira semana que Deus levou ela, e depois a gente deixou de tomar remédio, porque Deus vem nos dando também toda a sustentação. Até hoje vai fazer 3 anos, né? Ela faleceu no dia 5 de setembro de 2021, na data que eu completei 50 anos. É mesmo? Na data do meu aniversário, Deus levou minha esposa. Né? Então, assim, é uma dor que é um mistério que Deus faz com a gente só tem que pedir força a Deus. O que eu pedi é isso constantemente. O velório lá, eu disse, Deus, me dá força para eu superar essa barreira. E foi um teste, na sua data de aniversário. Na data do meu aniversário. Minha filha ficou desesperada quando saiu o boletim e ela foi lá e pediu para o hospital alterar a data. E o pessoal disse que não podia alterar, porque a data do exame foi identificada naquela data, então não podia alterar de forma nenhuma. Aí disse, mas como é que vai ser? Como é que meu pai vai comemorar uma data de aniversário dele, sabendo que foi o dia que minha mãe faleceu? Mas infelizmente... A mulher da vida dele. A mãe a mãe de minhas filhas, a mulher da minha vida também, e realmente a gente só tem que pedir forças a Deus, né? Foi um momento, uma barreira que a gente... passou, que a gente ainda está passando. É uma prova, a gente está aí lutando ainda. Eu tenho 33 anos com minha esposa. Esse ano, eu faria 30 anos de casado. Eu morro de medo de chegar uma época que eu me depare com esse momento que você está passando. Não é fácil não, não é fácil não. Eu perdi a minha mãe no dia 28 de julho. Minha mãe fez 98 anos, dia 25 de julho. Glória a Deus. Com 3 dias ela faleceu. Eu perdi minha mãe, que era o meu porto seguro, segurando na minha mão, olhando nos meus olhos, eu fazendo a oração da passagem dela dessa vida para outra. E ela derramou as lágrimas olhando nos meus olhos. E é algo que eu não sei como é que eu vou superar. Marcante isso aí, marcante. Eu não me pergunte como. Eu não sei dizer, porque minha mulher diz até hoje que eu ainda não me recuperei. E eu não sei se a vida vai me dar esse direito de recuperar. Porque da forma que foi, realmente é difícil, né? Da forma que tudo aconteceu com você. Não sei se foi uma prova, e fui, ao mesmo tempo reconhecendo que fui, ou se foi uma dádiva que Deus disse assim, vou te dar o privilégio. Sim. Daquela que tanto te honrou, você está na hora dela. É verdade. É perguntas que você se faz pelo teu aniversário e pela tua perca. É pergunta que eu faço pela perca ou pela dádiva de estar presente. Isso, é verdade. Mas é o nosso Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E a gente só tem que pedir força e aceitar, né? A gente não tem como mudar isso. Eu naquela época, naquele momento, eu já evangélico, eu estava à frente de 2 departamentos, né, que era o departamento da família na igreja, departamento de eventos. Então, aquela cirurgia que ela foi fazer era como se ela fosse extrair um dente. Eu tinha muita fé
que ela iria retornar. Nós passamos 11 dias no hospital. Minhas filhas queriam revezar comigo, né? Minha mãe, deixa eu dormir para meu pai descansar. Não, eu quero ser o pai do meu lado. Depois que eu fizer a cirurgia e tal, que estiver bem, aí a gente reveza. Enquanto eu não fizer a cirurgia, eu quero ele do meu lado. Né? Então foram 11 dias ali, de 5 pessoas que estavam na enfermaria. 5 pessoas que estavam na enfermaria lá. A gente fazia o culto todo dia à noite, tinha enfermeiros que vinham para... a equipe médica vinha para lá na hora do culto, para louvar com a gente, para poder ouvir a palavra, né? E das 5 pessoas, só não voltou ela. Ela foi a última a fazer a cirurgia. Meu Deus. Todos faziam, na hora de fazer a cirurgia a gente orava, vai que vai dar tudo certo. Viu? Nós vamos estar aqui orando e vai dar tudo certo. Descia, fazia a cirurgia, com 2 dias retornava. E a gente lá abraçando e comemorando e tudo mais. E a única que não voltou foi ela. Mistério de Deus. A gente só tem que pedir força para que a gente possa estar superando isso aí, né? E dizer que Deus é Deus, Deus é maravilhoso, né? Eu queria, Dema, que estamos encerrando o nosso programa, mais uma vez pedir a você que dê um like aí ao nosso programa, dê um joinha, acione o sino de notificação e nos acompanhe, inscreva-se no nosso canal. Você que é de Coité, você que é da região cisaleira, devido ao nosso programa, porque o nosso programa é a cultura coitense em evidências. São pessoas são coisas que estão no anonimato, que a gente vai colocar no cenário mundial através das televisões, das câmeras e das redes sociais. Um abração a Robério, nosso amigo Robério, e da DS Intermediações e Negócios, rede credenciada, autorizada da Big Car da nossa região cisaleira, sua filha Daniela e sua esposa Daniela e Sandra, Plastisal, o nosso amigo Fagner, Farmácia Modelo e Salgadalha em Coité, Podologia Neide Santos, cuidando dos seus pés, Estúdio Cedrais, nosso amigo Frank Cedrais, um abraço para GN News, a equipe GN News Comunicação, nosso amigo Ricardo e toda a companhia que nos dá cobertura. Essa matéria provavelmente vai sair no GN News também, inscrito. Então o nosso podcast ele é repleto de uma equipe de pessoas, de amigos que acreditam na nossa competência e na nossa forma ética e profissional de fazer as coisas. Deputado federal Gabriel Nunes, trazendo a juventude, levando a juventude da Bahia a Brasília para nos representar tão bem no cenário nacional. Um grande abraço também ao Grupo Empresarial Ramos Ferreira, nosso amigo Chico. Também temos aqui a agradecer um dos nossos colaboradores, Niro Premiações, o homem que mais distribui brindes na região cisaleira. Mandar um abraço para nosso amigo Mero Móveis, você em primeiro lugar. É isso aí, amigos, nós vamos ficando por aqui e considerações finais do nosso amigo Gil Dema, olhe para aquela câmera, fale ao público de Minha História com Silvan e suas considerações finais. Bem, gente, foi um prazer imenso estar aqui, né, participando desse podcast aqui com Minha História com Silvan, contar um pouco da história da gente, do que a gente já conviveu, do que a gente já teve a oportunidade também de colaborar para o crescimento da nossa cidade. A gente só tem a agradecer a você, Silvão, por esse belíssimo trabalho, agradecer também ao Estúdio Cedrais pela essa belíssima estrutura que a gente está vendo aqui, né? E que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês. Muito obrigado. Até lá, amigos, e fique atento, porque você pode ser o próximo a sentar nesta cadeira e contar a sua história no podcast Minha História com Silvan. Deus abençoe a todos e boa noite.